O Concórdia provavelmente teria se transformado em um Titanic do século XXI. Por sorte, a grande maioria dos passageiros e tripulantes escapou com vida. Todo mundo começou a pisotear os outros, tentando sair. Foi bem parecido com o que vimos no filme Titanic. É tão inimaginável que 100 anos depois do Titanic um acidente desses pudesse acontecer, que nós pensamos que realmente era alguma pane mecânica. Bom, pessoal, eu não consegui postar aqui esse documentário, né? Não vou conseguir postar por questão de direitos autorais, mas a gente já consegue ver aí algo absurdo, né? Um navio que exatamente, né, de forma incrível, exatamente 100 anos redondos depois do naufrágio do Titanic, no caso 1912, isso foi 2012, né? Um navio com o nome de Costa Concórdia. Olha isso, né? O outro tinha um nome subliminar, né? Esse também tem um nome subliminar, né? Costa da Concórdia, né? Costa da União das Nações. A gente viu esse vídeo aí relacionando a Concórdia ao sagrado feminino também, que passou aí atrás, né? E você veja que é dito já, né, com o que ocorreu com esse navio, né, que ele poderia ter se tornado realmente um Titanic do século XXI. E isso porque, né, eu vou comentar aqui, como eu não consigo colocar o documentário, né, o naufrágio desse navio teve algo interessante, né? O capitão do navio, enquanto o navio estava adernado ali na costa da ilha de Giglio ali, ele estava saindo do navio, abandonando o navio. O capitão do navio estava abandonando o navio, muito estranho, né? O último a deixar o naufrágio. Esta é uma gravação de Schettino recebendo ordens para voltar ao navio. Che sta facendo, comandante? Sto qua per coordinare i soccorsi. Vada a bordo, mi coordini i soccorsi da bordo. Lei si rifiuta? No, non mi sto rifiutando. Ci sono già dei cadaveri, Schettino. Avanti! Quanti cadaveri ci sono? Non lo so, uno l'ho sentito. Me lo devi dire lei quanti ce ne sono. Ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo E che vuole tornare a casa, Schettino? È buio, vuole tornare a casa? Salga sulla prua della nave, tramite la biscacina. Ora! É uma obrigação moral do capitão garantir que esteja sendo feito tudo possível para poder assegurar a segurança das pessoas que estão sob seus cuidados. Eu nem consigo imaginar alguém pensar em não fazer isso. Mas qual seria essa costa, né? Costa da Concórdia. Bom, o navio ele já mostra, né? Ele mesmo, o trajeto que ele fez, de onde ele saiu, ele já vai mostrar isso daí. Sete da noite, sexta-feira, 13 de janeiro. O navio de cruzeiro Costa Concórdia zarpa de um porto próximo a Roma, na Itália. Turistas gravam vídeos enquanto a enorme embarcação deixa o cais. É o início de uma viagem de 7 dias. Entre os destaques do passeio estão as cidades de Barcelona, Parma e Palermo. A gente vê todo esse cabalismo numérico e fica imaginando, será que isso é só coincidência? Eu sinceramente não acredito nisso, tá? Com 290 metros, ele é 21 metros mais longo do que o Titanic. É bem interessante como eles fazem comparação constante, né, do navio com o próprio Titanic em si. É muita coincidência, hein? 100 anos depois, exatamente, vai ser a mesma coisa, hein? Mas os dados posicionais mostram claramente a lateral traseira do navio deslizando pela rocha de granito. Ela abre o navio como uma lata de sardinhas, deixando um buraco de quase 50 metros, o comprimento de uma piscina olímpica. Os navios não são projetados para resistir a um rompimento catastrófico do casco como esse. Não se via nada parecido desde o Titanic. Nos 100 anos desde que o Titanic atingiu um iceberg, o projeto dos cascos evoluiu muito.
Rapaz, você vai olhando isso, é uma repetição da mesma história, né? Poucas coisas assim ligeiramente diferentes, mas o escopo da história é o mesmo. Impressionante, né? Exatamente um século depois. Mas por que isso aí não virou uma tragédia maior, né, do que poderia ter sido? Por que será, né? Vamos dar uma olhada aqui, que realmente foi algo muito, muito legal, sabe? Uma coisa que talvez não fosse esperada, né, que fosse acontecer. Vamos dar uma olhada. O Concórdia se afastou quase 2,5 km da ilha. Sem energia, seu enorme volume está totalmente à mercê do vento e das ondas. Rajadas de 37 km por hora viram o Concórdia de lado para o vento e lentamente o empurram em direção à costa. Ventos de 37 km por hora empurraram o Concórdia em direção à ilha. Nesse exato momento, partes do navio começam a se aproximar bastante do fundo. Essa curva marca onde ele vai começar a encalhar. A manhã de 14 de janeiro revela o maior desastre com um navio de cruzeiro dos anos recentes. 32 pessoas podem ter perdido a vida. Mas a investigação prova que o número de baixas poderia ter sido muito maior. Após atingir a rocha, o navio flutua rumo ao mar em direção a águas com mais de 100 metros de profundidade. Se ele tivesse afundado ali, os especialistas concordam que muito mais pessoas teriam morrido. Eu acho que foi um golpe de sorte. Se a embarcação não estivesse tão perto da costa, provavelmente teria emborcado e depois afundado. Se ele tivesse afundado em mar aberto, todas aquelas pessoas teriam sido jogadas no oceano e teria sido muito difícil salvá-las. Eu acho que poderíamos ter centenas de fatalidades, talvez milhares. A análise dos especialistas revela um capricho do destino. Se o vento não tivesse empurrado o navio de volta à margem, o Concórdia provavelmente teria se transformado em um Titanic do século XXI. Por sorte, a grande maioria dos passageiros e tripulantes escapou com vida. Que impressionante, né, pessoal? O vento salvou o navio. O vento. E a gente já sabe a simbologia do vento, né? A gente conhece. E eles ainda dizem, né, que o vento trouxe... O navio estava 2 km afastado já, né? Olha o tanto que ele navegou para longe. Ele afundasse onde ele estava antes, ia ser um desastre total, né? Mas os ventos arrastaram o navio, né? Os ventos. Eu acho que ninguém contava com isso, né? Ninguém esperava que isso fosse acontecer, sabe? E eles ainda reforçam, né? Se não fosse o vento, teria sido um Titanic do século XXI. Terminam falando isso. Pois é, pessoal. Eu fiz esses cortes aqui dos áudios, né? Esse documentário, eu não sei, eu não achei mais ele na internet. Também quando você posta, não passa, então não adianta. Se vocês chegaram até aqui, porque ele passou e eu consegui postar pelo menos esses cortes aí pra vocês, né? Então, eu repostei aqui o trabalho com esses acréscimos, né? E pesquisem mais sobre o Costa Concórdia, né? Vocês vão ver que a história é muito similar, né, ao que ocorreu em 1912 com o Titanic, mas muda um pouco algumas coisas, mas é incrível como elas são parecidas, né? O desdobramento, sabe? E cada um tira suas conclusões, né, do que vocês viram aí. A gente sabe que o mundo jaz no maligno, a gente sabe que o mundo é ocultista e o mundo segue, né? Infelizmente segue em sua grande maioria o inimigo, né? O adversário. Então não é de se espantar tudo isso, né? A gente vê, não é de se espantar tudo isso, realmente, sabe? E com tudo isso que já foi mostrado até aqui, nesse vídeo, né, que eu tô fazendo pra vocês, eu me sinto muito confortável em fazer um comparativo aqui. E até porque esse conforto vem do fato de que o próprio Eterno, né, ele mesmo que deixou o primeiro exemplo, a primeira alegoria disso daí, né?
quando ele chegou, assim como foi falado lá no começo, quando ele mandou, né, um homem escolhido, né, Noa, no caso que a gente conhece como Noé, cujo nome significa descanso, né, longevidade, vida longa para todos nós, né? Mandou que ele construísse uma arca, simbolizando ele mesmo, né? Essa arca simbolizava, no caso, o próprio Yahushua, né? Ele mandou fazer esse barco, essa embarcação, numa época em que provavelmente nem se ouvia falar disso, né? Ele mandou construir para que fosse salva a semente humana, né? Simbolizada pelo número 8, que é o número da eternidade, né? E o número que simboliza a eternidade, né? E engraçado, né, que dentro desta arca entraram vários animais, né? Animais, casais de animais de cada espécie. Esses animais simbolizam nós mesmos, né? Nós somos as bestas dos animais, né, irracionais, que estamos ganhando racionalidade espiritual, né? Estamos começando a entender as coisas que o Eterno quis, que ele intentou ao criar tudo que está à nossa volta, o significado das coisas. Então eu fico bem à vontade de fazer esse comparativo agora, né? Enquanto do lado do Eterno temos uma arca, né? Uma embarcação, né? Dirigida por alguém que se chama, né, descanso e longevidade. Nós temos no mundo, né, a arca do mundo, que se chama Titã, que é o demônio, né? E você veja que como houve lá atrás, está tendo aqui, né, do lado do mundo também uma embarcação representando o Inico, né, o Titã, Prometeus, né? Essa embarcação ela representa Prometeus. Isso é inegável, né? Impressionante, pessoal, como o Eterno ele é bom, né? Como ele dá mais essa parábola, e nesse caso nem é um mito, né? Como por exemplo o mito que a gente já conversou sobre, no caso o lobisomem ou o Drácula, né? O real realmente, né? Algo que realmente aconteceu, né? Que existiu realmente, né? Na verdade existe, né? Está lá no fundo do abismo. Hoje ele está no fundo do abismo, já simbolizando inclusive o próprio Inico, né? O processo do próprio Inico. E nós já falamos também em outros vídeos aí a respeito, né, dessa base trina na criação, né? Passado, presente e futuro, né? Altura, largura, profundidade, essas coisas a gente falou já em outros vídeos aí, não vou falar de tudo agora. E a gente vê isso também no próprio nome Yahushua, né? Quando você vê um nome ali, você vê a figura do pai, né? Da mulher, da esposa, né? E do filho, no meio, no caso, o filho, né? O filho que é o mensageiro, né? Aquele que passa a mensagem. Papel cumprido muito bem por Yahushua, né? Bem em forma humana aqui na Terra. E engraçado que quando você vê o navio, você vê, a gente pode fazer até uma brincadeira aqui, você monta, você vê a mesma imitação, né? Nós temos a classe Olympic. É impressionante, classe olímpica, quer dizer, a classe do Olimpo, né? Nós já temos os Jogos Olímpicos, mas aí especificamente está se tratando do Olimpo, né? Os deuses do Olimpo. Como a gente já falou bastante sobre o planeta Marte, né? Tem um vídeo aí sobre Marte, especificamente falando do filme, né, Perdido em Marte, e também citei bastante coisas ali naquela série, né, da Dinastia do Fim, né? Dinastia dos Sete Reis ali. Então, em Marte nós temos o maior monte Olimpo, né? Ele é uma verruga em Marte, aquele monte, né? Mas aí você veja, né? Você tem Olympic, você tem o Olimpo, você tem o Titã no meio, e você tem por fim, no caso, o gigante, né? O Gigantic, que depois mudou o nome para Britannic, né? Ou seja, Britannic e British, né? De britânico, British quer dizer o acordo de homem, né? Um acordo humano, né? Para o Titã vir. Então é um cabalismo muito grande em cima de tudo que foi feito na classe olímpica, né? Para representar isso daí, sabe? Mas quando você olha para essa imagem aí, do que se trata isso, né? Vamos botar um videozinho aqui para rodar. Somos mulheres. Nossa escolha nunca é fácil. Isso, exatamente. Se trata de uma escolha. Nós temos duas opções aí, né? E a gente percebendo que a arca
de Noé representa Yahushua e a Arca do Mundo, né, o Titã, no caso, representa o Inico, é a escolha que vai ter que ser feita, né? Eu usei uma cena do filme Titanic aí pra gente ver a mensagem que tem ali, uma mensagem profunda que tem naquele filme, né? E por onde a gente pode começar a analisar isso? Pelo navio, né? Pela Rose, pelo Jack, que todo mundo já assistiu esse filme, né? Não, por incrível que pareça, esse objeto aqui é a raiz de tudo. O que te vem à mente quando você vê essa imagem, né? Sabendo o nome dele dentro do filme, eu digo, né? O coração do oceano. Bom, quando a gente pensa em mar, em oceano, a gente já sabe o significado, né? Dentro das escrituras, o que significa mar, né? Multidão, né? O abismo, né? Onde vai surgir o Inico. A besta, ela se levanta do abismo. A gente viu nesses vídeos aí que eles já reverenciaram isso, né? No próprio Titanic, naquele filme Resgate do Titanic. Mas o que você lembra, né? É o coração. Coração, sagrado coração, imaculado coração. Olha que interessante, né, pessoal? Sabendo que no filme este coração pertencia ao, no caso, o noivo da Rose, né, que simboliza, no caso ali, os senhores do mundo, né, vamos falar assim, né, o lado negativo do negócio, né? E ele oferece esse coração para ela, né? Ele tenta iludir a Rose. A Rose, ela é um símbolo dessa mulher dividida que tem que fazer a escolha, né? Ela tem duas escolhas a ser feitas, né? E ele diz isso aqui para ela, né? Vamos dar uma olhada. É irresistível. É para a realeza. E nós somos a realeza, Rose. Não há nada que eu não possa lhe dar. Não há nada que eu lhe negue. Se você também não me negar, abra seu coração para mim, Rose. Tá vendo, pessoal? Não parece uma certa passagem bíblica de uma tentação no deserto? Está muito parecido, não está? Está parecido também com aquelas representações que a gente vê, né? Do pessoal tendo que negar, né? Ou não a marca da besta. Impressionante, né? As pessoas nem percebem que o centro da atenção do filme é isso aí, né? Porque o filme começa já justamente com eles indo lá no coração do navio. O coração do oceano, a princípio achava-se estar no coração do navio. Eles entraram lá dentro, né? No deck B, lá na cabine dele, para pegar dentro do cofre o coração, né? Bom, pessoal, e aqui eu encerro então essa repostagem, né? Esse trabalho, fazendo um acréscimo que não faz parte aí. E é uma reflexão bem interessante a respeito do Sagrado Coração, né? A gente está acostumado a ver Sagrado Coração e a sua relação com Prometeus, né? Que se faz questão de se mostrar isso, por exemplo, no filme Titanic, né? Quando você mostra o coração do mar, né? O coração do mar. Mar é multidão, né? Coração do oceano. E aquele coração, né? Em que tentou-se, né, ofereceu-se ele a Rose, no caso, para que ela se convertesse a ele, né, ela se entregasse a ele no filme. E por fim ela pegou e rejeitou, né, ela encara ali a maior representação de Prometeus na Terra, né, a representação andrógena, né, que é uma mulher com rosto de homem, no caso, que é a Estátua da Liberdade, e a sua relação com o Titã Prometeus, né, e Columbia, e a Columbia, como foi mostrado nesse filme aí, e ela rejeitando, né, por fim, ela na sua velhice, assim como foi com Sara, né, que deu à luz na velhice a um filho da promessa, ela rejeita o coração e lança ele ao abismo, né, que é o lugar dele, né, o mar. E é um exemplo que, de todas as mensagens do filme Titanic, que são várias, né, essa aí para mim é muito interessante, né? E vendo que realmente todo o filme, tudo que está acontecendo naquele filme, né, no enredo ali, daquela busca e tudo, é por causa desse diamante, né, que é chamado de coração do oceano.
Então rejeitemos também esse sagrado, né, dito sagrado coração, e entendamos o seu significado e nos afastemos dele, né? Não botamos a nossa fé nisso, né? Mas nós botamos a nossa fé na verdade, assim como ela no filme deixou o exemplo ali. Ok, pessoal? Então aqui já está repostado aí o trabalho, tá ok? E aqui eu encerro, tá? E até uma próxima oportunidade aí, quando eu devo postar mais algumas coisas aí pra frente aí. Tem uma mensagem muito forte aí de uma trilogia, né? Que explica muita coisa sobre o próprio Inico, né? O que está acontecendo agora também. Ok, pessoal? Então até lá, um forte abraço, e ao Rushua, né? Esteja com todos, ok? Um abraço, tchau, tchau.